o Pablo Marçal obteve o mesmo 1.700.000 votos do Nunes e do Boulos. Creio que não seria absurdo pensar que se o Pablo Marçal não tivesse cometido um crime, que é um crime gravíssimo do ponto de vista eleitoral, e é um crime gravíssimo do ponto de vista da justiça comum, que foi a falsidade ideológica grotesca daquele atestado tosco, com erros de português, com o número do RG do Boulos equivocado, com uma assinatura falsa. Se o Boulos não tivesse voltado a ser o Boulos de 2020, felizmente, porque ele interrompeu a live na qual estava, mostrou as inconsistências do documento, a imprensa cobriu de imediato, a polícia se manifestou, e o mais importante, eu não sei se vocês viram um depoimento que me pareceu absolutamente decisivo, da filha do médico. Sim. E você se recorda, a ligação dela com o pai era tão intensa que ela tatuou a assinatura do pai. Quer dizer, é algo que, olha, honestamente, House of Cards perde. Porque que a filha do médico tenha mostrado uma tatuagem dizendo: olha aqui a assinatura do meu pai. É inacreditável. Se não fosse esse passo do Pablo Marçal na sexta-feira, na véspera da eleição, talvez aqui hoje o nosso clima fosse muito mais sombrio, vocês não acham? Sim, porque... com certeza. Foi uma estratégia equivocada do Pablo Marçal. O Josué Medeiros, que é colunista aqui da Carta, chamou com muita precisão de suicídio eleitoral. Ainda que os dados não demonstrem que esse foi a bala de prata pela culatra contra o Pablo Marçal, a verdade é que com essa estratégia de mostrar esse laudo do Boulos na véspera de eleição, ele tentou criar um fato positivo, tentou mobilizar esse sentimento bolsonarista antissistema, tentou capitalizar em cima disso, e acho que sim, teve algum peso sobre o voto dos indecisos, que era uma parcela não desprezível dos votantes aqui em São Paulo. Né? Isso nos traz para uma reflexão necessária. O que o Pablo Marçal fez não foi uma estratégia equivocada. O que o Pablo Marçal fez, eu quero insistir nisso, Thaís, para que nós comecemos a falar as coisas pelos próprios nomes. Nós não temos mais direito, depois de 3 décadas de Bolsonaro falando absurdos, depois de 4 anos em que o país praticamente foi destruído, nós não temos mais o direito de dizer que foi uma estratégia equivocada. Foi um crime. Falsificar a assinatura de uma pessoa leva à cadeia. Falsificar um laudo médico para dizer que alguém teve um surto movido por uso de cocaína, isso leva à cadeia. É crime. Não é estratégia equivocada. Por favor, vamos falar com todas as palavras. O Pablo Marçal cometeu um dos mais graves crimes da legislação brasileira. Ele, vilipendiou a memória de um morto. 2, ele produziu falsidade ideológica. 3, ele o fez para produzir um resultado de intervenção no processo eleitoral. 4, ele cometeu mais um crime eleitoral e crimes gravíssimos do Código Penal. O Pablo Marçal tem que ser tratado a partir da sexta-feira como um criminoso. A Justiça Eleitoral já nos fez correr um risco desnecessário, porque este senhor, eu já disse aqui para vocês, este senhor cometeu desde o primeiro dia uma sucessão de crimes que supera Bolsonaro em 2022. E, Thaís, superar Jair Messias Bolsonaro em 2022 é para poucos. Este homem é um prodígio. Ele cometeu todos os crimes possíveis e imaginários. Sim. A Justiça Eleitoral poderia, com tranquilidade, ter impugnado a candidatura, tê-lo tornado inelegível. A Justiça Eleitoral de São Paulo decidiu cumprir o seu preceito, não interferir nas eleições. Ótimo. É maravilhoso que ele tenha sido derrotado. Mas ele não foi exatamente derrotado. São detalhes. Um pouco aqui, um pouco ali. Ele estava no segundo turno. Qual é a fórmula mágica da guerra da extrema-direita? Que não é a fórmula mágica da paz, é da guerra mesmo. É assim. Eles sempre têm que romper limites. Porque é a única forma que eles têm de produzir um choque que produz likes, que leva a visualizações, que permite lucro. É o like, lucro. Mas quando você tem como ação política o tempo todo ultrapassar limites, você está o tempo todo na fronteira com o ilegal. Você está o tempo todo na fronteira com o ilícito. E muitas vezes esse ilegal e ilícito é passado, é ultrapassado. Então nós precisamos começar a tratar pessoas que lidam com o sistema político como Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, Abílio Brunini, Pablo Marçal. Nós precisamos começar a processá-los e a tratá-los como criminosos, porque o que eles realizam do ponto de vista da justiça eleitoral é uma série de pequenos crimes. E eles vão ganhando projeção.